Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de domingo, metade de um pão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para fazer parte da nossa família aqui no YouTube. Na lição de hoje, a gente vê ali um testemunho, o testemunho de Valentina. Eu achei esse testemunho muito interessante, então se você não leu ainda o testemunho que fala ali na lição de hoje, dá um pause nesse vídeo e leia. Depois volta para esse vídeo porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A lição conta o testemunho de Valentina, como que ela ganhou metade de um pão, na verdade o pão inteiro, mas ela quis dividir o pão, em uma época em que a comida estava escassa, em que as pessoas tinham muito pouco o que comer. Então ela gostou muito daquilo, né? Gostou muito daquele pão. Ela não via a hora de chegar em casa, mas quando estava para chegar em casa, antes de chegar em casa, ela encontrou uma senhorinha na rua que estava desfalecendo porque ela não tinha o que comer. E Valentina foi lá e deu o seu pedaço de pão para ela. Eu achei essa história muito interessante porque fala sobre como o comportamento de Valentina ajudou a salvar aquela senhorinha. Naquele momento ela acabou salvando a vida daquela senhorinha. E pensando muito sobre a lição dessa semana, pensando muito sobre o que a lição dessa semana veio trazendo como essência, eu lembrei da história de Viktor Frankl. Eu não sei se você conhece a história dele. Ele é o fundador da logoterapia, ele tem diversos livros por aí, inclusive um muito famoso que se chama Em Busca de Sentido. Mas o que eu quero trazer para você é um pouco do testemunho de vida pessoal de Viktor Frankl, porque Viktor Frankl era um judeu e ele passou por 4 campos de concentração. Então, imagina só o caos que não era os campos de concentração que ele passou e o que ele não viu nesses 4 campos de concentração. O que ele não passou e o que ele não viu, né? Como foi a experiência desse homem nesses lugares. E então ele traz pra gente algo que é muito impactante sobre os porcos continuarem sendo porcos e ainda mais porcos, e os santos continuarem sendo santos e ainda mais santos. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Lá nos campos de concentração, muitas pessoas brigavam por um pedaço de pão. Muitas pessoas com fome queriam um pedaço de pão de outras pessoas. Naquela situação, que era uma situação extrema, muito difícil para todos eles, muitas pessoas às vezes faziam mal para os outros, né? Judeus mesmos que atacavam os outros para poder conseguir o pedaço de pão, para poder conseguir a comida e tudo mais. E Viktor Frankl disse que viu muitas pessoas brigando por pedaços de pão. Mas em toda essa situação que era difícil para todos eles que estavam ali, existia uma diferença de qualidade de decisão, que revelava se eram porcos ou santos. Pessoas que prejudicavam os outros por um pedaço de pão e pessoas que ajudavam os outros por um pedaço de pão. Ele diz que a fome era sempre a mesma, o homem é que era diferente. Você tá entendendo a ligação de como essa situação, essa experiência que ele teve, tão difícil, tão traumática, tem a ver com o que a gente está estudando na Bíblia sobre a viúva de Sarepta? Ela poderia ter uma atitude de porca, de dizer, não, é só isso que eu tenho e eu não vou oferecer para mais ninguém. É só isso que eu tenho e a situação tá difícil para todo mundo, mas agora, nesse momento, eu preciso pensar em mim. Mas ela não fez isso. Ela era uma pessoa santa e seu comportamento demonstrou isso. E por isso que ela ajudou o profeta Elias. E ela ajudando o profeta Elias, ela acabou se ajudando. E isso foi muito importante e decisivo na vida dela. Sabe, é aquilo que eu falei ontem. É de se esperar que a pessoa que tem pouco, ela não divida, porque ela tem pouco. É de se esperar. E o que surpreende é quando a pessoa tem pouco e mesmo assim oferece a outras pessoas. E isso acaba demonstrando um pouco mais da essência dela. E é interessante porque a gente consegue perceber o quanto que o pouco com Deus se torna muito. Na história, nem Valentina e nem a senhora faleceram. E isso é muito interessante, né? Pelo menos a senhora não faleceu naquele momento, né? A gente não sabe o que aconteceu depois. Pelo que dá pra entender ali no testemunho da lição de hoje é que Valentina continua viva ainda por um bom tempo, né? Então ela acabou não falecendo por causa daquele pedaço de pão. E ainda fez o bem a outra pessoa. O que Deus faz com pouco? A palavra dele mostra o que ele faz. Ele faz muito, mesmo com pouco. E ele pode fazer isso com o seu pouco e com o pouco de qualquer pessoa. Por isso você é chamado para ser uma pessoa com uma decisão, uma atitude, um comportamento de uma pessoa santa, que contribui com os outros, que divide aquilo que tem, mesmo que tenha pouco, porque Deus, ele pode prover muito mais. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela lição de hoje e por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajude a sermos santos
e a dividir o que temos com o nosso próximo. Em nome de Jesus, amém. E é isso. Eu espero você na lição de amanhã, a lição de segunda-feira.